Eu acabei de terminar Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o primeiro livro do Machado de Assis que eu leio e eu quero repassar alguns momentos que mais me marcaram no livro. Essa primeira me marcou bastante, é no capítulo 7, O Delírio, e eu vou ler aqui essa parte. Porque já não preciso de ti, não importa o tempo, o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade, e traz a morte, e perece como o outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, conversação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o Estatuto Universal. Sobe e olha. Eu achei essa parte muito profunda mesmo. Assim, eu fiquei pensando durante um tempo depois de ler isso. O minuto que vem é forte, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte, e perece como outro. Só o que importa é o futuro, é o que vai vir, é aquilo que parece ser a promessa, não é o que realmente está acontecendo, não é o presente. E isso foi dito de uma forma tão bonita, tão brilhante, que eu fiquei assim, pensando, eu juro, eu fiquei pensando assim durante um bom tempo só sobre essa frase aqui, essa passagem. Também sobre ele ser um defunto autor e não um autor defunto muda tudo. Na própria obra ele diz que por não estar mais vivo, ele não precisa mais se preocupar com sua reputação, com o que as pessoas vão pensar, nem nada disso, e o quanto isso afeta a gente, né? O quanto a gente se preocupa com essas coisas e uma coisa que é inerente a nós. Não tem como a gente não se preocupar sobre a nossa reputação, o que as pessoas vão pensar, o que nós mesmos vamos pensar de nós, né? Às vezes você não tá nem preocupado com o que os outros vão pensar, mas sobre o que você vai pensar de si mesmo. E é legal pensar dessa maneira que ele escreve um livro que depois de morrer. Então ele já não tem mais essas preocupações. Ele vai falar o que quiser falar e é isso. Ele não tem mais por que agradar. Uma coisa que eu reparei foi no capítulo 23, esse aqui, ó, que tá escrito triste, mais curto. Tá invertida a câmera, tá? E aqui, curto, mais alegre, né? Curto, mais feliz. E quando eu li, eu gostei a mudança da palavra, né? Você vê que aqui o triste... O oposto de triste, né, seria o alegre, seria o feliz, né? E aqui o triste tá no começo. E enquanto no outro capítulo o feliz, o alegre tá no final, né? Isso faz toda a diferença. Porque aqui o capítulo ele é triste, mas é curto. Então fica tranquilo. Esse capítulo ele é triste, mas relaxa. Relaxa que ele é curto, tá de boa. É triste, mas vai passar rápido, entendeu? Como se fosse uma coisa ruim, né? Uma ideia de não é legal sentir tristeza, né? Pelo menos é o que eu penso, assim, vendo essa escrita, né? Então fica tranquilo. Eu vou contar uma coisa triste, mas rapidão, então vai passar logo. Enquanto no outro, ele inverte, ele põe o feliz no final. Então, é um capítulo curto. Mas, cara, ele é feliz. Então, é como se fosse a coisa ruim é o capítulo ser curto. Enquanto no outro, no anterior, o capítulo ser curto é uma coisa boa. Eu gosto desse jogo de palavras, como ele brinca, né? Como muda tudo, você colocar o alegre no fim ou o alegre no começo. Triste no fim ou triste no começo. Em um capítulo, o curto vem como uma coisa boa, uma coisa que vai trazer alívio, né? Porque o capítulo ele é triste, mas... fica tranquilo que ele é curto. No outro, o curto vem como uma coisa ruim. Pô, esse capítulo é curto, que droga. Mas ele é feliz. Ele é feliz, olha que legal. Ele é um capítulo bom, ele é um capítulo alegre. Então isso aí é bom, é legal. Esse jogo de palavras eu achei genial, cara. Genial. No capítulo 21, o Almocreve, quando ele fala sobre o incidente que ele tem de quase morte, né? Que o Almocreve salva ele reflete no momento que acabou de acontecer, no momento logo após o acontecimento, que ele quase seria morto ou sofreria um acidente grave, ele reflete, né, para dar de recompensa ao Almocreve 3 moedas de ouro. Ele tinha 5 e estava pensando em dar 3 moedas de ouro como agradecimento. Esse pensamento vem logo depois ele sofreu o acidente, né? E aí ele conversa com o Almocreve, vai pensando, começa a ter outras reflexões, ele fala, não, 2 tá bom, 2 moedas de ouro tá bom, né? O cara, ele é pobre. O cara é pobre, então 2 moedas de ouro vai servir, vai ser tranquilo. Não, eu acho que uma. Eu acho que 1 moeda de ouro tá bom. E no final ele decide dar 1 moeda de prata. E aí ele começa a se refletir, né? Ele pensa, pô, será que isso aí foi suficiente? Será que 1 moeda de prata tá bom, né? Será que ele vai aceitar? O cara é pobre, né? Ele é pobre, então eu acho que ele vai aceitar e tal. E aí depois ele vê, né? Quando ele já tá indo embora, ele percebe que o Almocreve ficou feliz de receber 1 moeda de prata. Ficou feliz, ficou reluzente, ficou assim, genuinamente contente de receber aquilo. E aí ele põe a mão no bolso e vê que tinha moedas de cobre dentro do bolso. E pensa, pô, eu devia ter dado as moedas de cobre. E uma coisa que eu acho interessante é que no momento que ele é salvo, no momento que ele entende que ele poderia ter morrido, ele pensa, pô, vou dar uma gratificação boa pro cara, né? Tem aquele pensamento, pô, legal. Só que à medida que a emocionalidade vai abaixando, que ele vai
enfim, quando acontece a coisa, você tá mais no estado emocional, um estado mais assim, né, mais alerta, mais, pô, de gratidão. À medida que vai passando o tempo, e nem é muito tempo, né? Alguns minutos, à medida que vai passando, ele vai trazendo um pouco mais a racionalidade pra cima, ele fala, não, isso aqui tá muito. O cara é pobre. O cara começa a justificar, começa a trazer elementos que concordem que ele tem que dar uma gratificação menor. Ele começa assim, sabe? Não vou dar tudo isso. Porque o intuito dele ali não é nem ajudar o cara. Né? Por isso que quando ele olha pra trás, ele vê o cara feliz com uma moeda de prata, ele pensa, pô, se eu desse as moedas de cobre, ia surtir o mesmo efeito, entendeu? Ele ia ficar feliz do mesmo jeito. Ou seja, o intuito realmente ali não é ajudar o cara. Ele não tá preocupado, ele tá preocupado em deixar o cara feliz e pronto. Né? Agora, se eu vou ter que dar mais dinheiro, menos dinheiro, isso aí vai ser prejudicial pra mim, né? Porque eu vou ter que dar mais dinheiro pra ele ter a mesma quantidade de alegria, né? Se eu der 3 moedas de ouro ou uma de prata, ele vai ter a mesma alegria. Então, por que eu vou dar mais? E diante de todo o egoísmo de Brás Cubas nesse livro, eu acho que nesse final aqui, no qual ele diz: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E eu acho que talvez essa seja a atitude mais empática dele. Porque caso tivesse filhos, ele provavelmente não ia dar o devido cuidado àquele filho, não ia se preocupar tanto com ele, não ia dar a devida educação, o devido amor, o devido carinho para aquele filho. É claro que isso aqui é uma conjectura, né? Não tem como a gente saber de fato. Acredito eu que ele não seria um pai tão interessante, um pai tão legal, tão agradável para esse filho. Então, para não ter que ser esse tipo de pai, para não ter que ser essa pessoa ruim, ele decidiu, né, optou por não ter filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. É a atitude mais empática, a atitude mais de realmente pensar em alguém, né? Eu não quero que você venha nascer para que você sofra com essa vida, né? Então, de certa forma, isso é uma empatia, né? Porque como eu não quero ver você sofrer, eu não vou fazer você nascer e ter que passar por isso. Como eu disse, esse é o primeiro livro do Machado de Assis que eu leio. Linguagem bem difícil, né? Foi bem complicado em alguns momentos. Confesso que em alguns momentos também utilizei o audiolivro. Então eu tava ouvindo o áudio, né, ouvindo a leitura, enquanto eu lia e acompanhava o texto aqui ao mesmo tempo, porque isso facilitava em alguns momentos que eu ficava travado em algumas palavras, porque, cara, como é um livro de 1800 final de 1800, tem muitas palavras ali que, cara, a gente não usa hoje em dia, nem sei se ainda tá no português, honestamente. Então, algumas palavras são difíceis, mas quando você lê o contexto todo, fica tranquilo até de entender, você consegue entender lendo o contexto todo. Mas gostei muito, é um livro muito reflexivo, dentre os que eu comprei, que eu tinha mostrado em outro vídeo, dentre os que eu comprei, acho que esse é o livro mais reflexivo. Eu gostei também do A Morte de Ivan Ilitch, que ele trata um pouco sobre arrependimento, eu fiz um vídeo sobre isso, mas o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é muito mais reflexivo, tá? É um livro bem mais denso, é um livro mais pessimista, acredito eu. Na Morte de Ivan Ilitch, eu consigo ver alguma esperança, alguma coisa boa, assim, do livro, né? Não é um livro tão... Eu pelo menos, não senti um livro tão pessimista. Agora, esse aqui é um livro bem pessimista, principalmente no final. No final, nos últimos capítulos ali, foi ficando um negócio mais tenso. É um livro que me agradou muito, assim, é muito engraçado, é muito... Se você começa a entender um pouco do autor... Eu vi alguns vídeos sobre Machado de Assis também, pra eu conseguir ler, porque não é uma leitura tão simples assim. E quando você entende isso, é um livro que é bem engraçado, assim, você entende a ironia dele, pô, é sensacional, é sensacional. Mas também tem esses momentos mais reflexivos e momentos mais pessimistas e quando ele vai chegando no fim da vida, que ele vê todas morrerem, né? Vê a Marcela morrer, vê a outra, eu esqueci o nome, aquela que era coxa, que ele se usou no coxa, falava que a menina era coxa. Também quando ele vê ela morrer, quando ele vê o Quincas Borba morrer, aí vai ficando um clima mais pesado, pelo menos eu senti isso, uma coisa mais triste, mais pesada, mais pessimista. Enfim, é um livro que eu adorei ler, adorei, amei de verdade. Agora eu vou ler Crime e Castigo do Dostoiévski, ele tá ali em cima, ali do lado da plaquinha. E é isso, se quiser acompanhar aqui minhas leituras, minhas reflexões, se inscreve aqui no canal. E também, como eu falei sobre esse livro, A Morte de Ivan Ilitch, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou deixar esse livro, caso você queira comprar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu vou deixar aí na descrição, tá? Também você pode comprar livros no Kindle. Aí embaixo você vai ver um link que você tem acesso a milhões de livros de graça por um mês. Então dá uma olhada aí nos links da descrição. Também vou deixar A Morte de Ivan Ilitch aí na descrição. E o vídeo que eu falo sobre esse livro, sobre arrependimento, o tema do vídeo é arrependimento, eu vou deixar passando aqui na tela, beleza? Aí pra você assistir. Tranquilo? Forte abraço e falou!